Senhor, nós te agradecemos por esse grande privilégio que nós temos de estar diante de Ti, na Tua Palavra. Ó Deus, a Tua Palavra tem riquezas que nem começamos ainda a sondar. Mas, ó Deus, gostaríamos muito que o Senhor viesse nesta manhã para revelar, para abrir, Senhor, um novo caminho para nós. Ó Deus, a Tua Palavra mostra como o Senhor agiu com Teu povo no passado. Sabemos que hoje precisamos ter a Tua Palavra atual, precisamos ter, ó Deus, contato contigo, não é só ver como se fosse um manual, como fosse uma instrução já predeterminada, mas nós podemos aprender muito e o Senhor pode falar conosco usando a Tua Palavra para nos mostrar como devemos agir nesses tempos atuais, com nossos desafios e com as coisas que estão diante de nós. E em tudo isso, Senhor, nós temos clamado: Senhor, prepara o Teu reino, prepara o caminho para que o Senhor possa voltar. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 26, falando sobre Uzias. Na aula passada nós mostramos dois aspectos do início desse reinado, lembrando sempre que ele é mais um nessa sequência de reis que eram bons, mas não de todo o coração. Não tinham coração, não era uma coisa completa como Davi. Eles eram fiéis a Deus, esses três reis, mas principalmente no final eles não mantiveram a sua posição diante de Deus. E eu diria, isso é minha, nós estamos usando a avaliação das Escrituras para dizer que não foram completamente bons, porque em cada um desses reis a própria Escritura fala que era um rei que fez as coisas certas, mas não como Davi, não de todo o coração. Agora, como acho que eu mencionei, esse rei Uzias é o mais destacado. Ele chegou mais longe, parece, pelo menos tem muito mais coisas escritas a respeito dele. E ele parece ter feito muito mais pela causa de Deus. Porém, nós vemos algo bem no início, isso está em 2 Reis, bem no início avalia que, mostra que ele não tirou os altos. E isso nós falamos um pouco sobre isso na aula passada, mas isso é fundamental para a gente entender, porque quando você começa a olhar os reis que têm uma avaliação boa, os reis de Judá, nós podemos citar o rei Asa, o rei Josafá, que nós já estudamos, e alguns reis que vêm pela frente, que são Ezequias e Josias. Esses foram os reis mais destacados, mais elogiados pelas Escrituras, esses 4 reis. Todos eles começaram o reinado fazendo uma limpeza, fazendo realmente procurando derrubar a idolatria, procurando tirar as coisas que poderiam impedir. Então, isso nós não vemos Uzias em nenhum momento. Fala sobre várias conquistas, várias coisas boas que aconteceram durante o reinado de Uzias, as coisas que ele fez para edificar o reino de Deus e tudo, o reino de Israel, mas nós não vemos em nenhum momento falando Uzias fez uma limpeza, Uzias levou o povo a buscar mais a Deus. Então esse é o ponto que a gente nota desde o início, que Uzias buscou a Deus. 2 Crônicas 26, versículo 5, nós falamos sobre esse versículo. Ele buscou a Deus. Ele teve a ajuda de uma pessoa, de um ministério muito importante que nós precisamos hoje, que é o ministério profético. Então, ele com a função e o chamamento e a vocação que Deus deu para ele de administrar, ele precisava do profeta para entender o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer.
Esse versículo 5 é bem interessante porque fala que ele buscou, Uzias, né, buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E também uma outra tradução, uma outra tradução fala que ele era sábio, entendido nas visões de Deus. Então, esses aspectos ajudaram muito Uzias, mas apesar, isso foi um fator muito positivo, isso é a base de tudo que aconteceu de bom no reinado de Uzias, porém, não temos essa limpeza, esse arrependimento. E a gente tem visto que isso precisa acontecer continuamente, na nossa vida individual, né? Isso não é feito assim, de uma forma mecânica, mas nós precisamos sempre voltar, a igreja precisa voltar a arrependimento, a limpeza, a tirar os deuses falsos, né? Essa tiririca que sempre volta, que sempre toma conta da nossa vida cristã, ela volta individualmente e ela volta coletivamente. Então isso é um processo contínuo. Nas cartas, né, nas 7 cartas às igrejas em Apocalipse, né, sempre fala de arrependimento. Você precisa arrepender. Quando Deus, né, o anjo, né, Jesus falando com as igrejas, ele mostra: isso aqui está errado, isso aqui está errado, vocês estão permitindo isso, vocês estão fazendo muita coisa boa, mas vocês estão permitindo isso. Então sempre volta a essa questão das coisas que precisam ser purificadas. Ok, nós vamos, quem pegou o esboço, se alguém não pegou da aula passada, está aqui nessa cadeira aqui da frente. Se você tem o esboço, eu só vou passar com vocês agora pelos aspectos. Nós vamos ver as realizações. Nós estamos aqui no item 2 do esboço, que fala das realizações. Então eu quero que vocês acompanhem agora, podem acompanhar no esboço e no texto bíblico. Vamos ler a partir do versículo, na verdade assim, ele já começa no versículo 2, uma das realizações, depois ele faz uma introdução, aquela avaliação, mas no versículo 2 já menciona que Uzias edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o pai dele, Amazias, descansou com seus pais. Então a primeira coisa que ele vai ter outras realizações mais ou menos assim, ele reconquista coisas que haviam sido perdidas. Então Elote, para quem conhece, né, o mapa, Israel é uma faixinha. A gente tinha que ter sempre um mapa grande. Se alguém achar um mapa bem grande que dá para pôr aqui, seria bem interessante, mas vocês podem comparar, geralmente as Bíblias têm. Mas se você olhar no mapa, até hoje, né, Israel ele tem uma faixa assim, bem estreita, né, um país estreito, mas do lado, tem um lado do mar Mediterrâneo, do lado oeste, mas o lado leste de Israel tem o rio Jordão, que divide que a fronteira é entre Israel e Jordânia hoje, e aí o rio Jordão vem descendo até o Mar Morto. Tem o Mar Morto, mas continua descendo, né, em direção à Arábia Saudita. Lá embaixo, de um lado tem o deserto Sinai, e desse outro lado, assim, vai descendo, tem uma ponta do Mar Vermelho. O Mar Vermelho tem duas partes assim, e a última cidade é um tipo de um porto no Mar Vermelho. Eu falei Mar Morto? O Mar Vermelho tem duas partes. Tem o Mar Morto, onde o Rio Jordão desemboca. Depois, mais para o sul do Mar Morto, tem o Mar Vermelho. O Mar Vermelho tem duas partes, assim, dois braços, né? E um dos braços tem esse porto no fim que chama Elote. Eu não me lembro agora qual que é o nome da cidade, mas tem uma cidade ali até hoje que faz parte de Israel. Até hoje essa cidade Elote faz parte do território de Israel, e é um lugar muito estratégico. Era um porto naquela época, mas era um lugar muito importante, muito estratégico. Essa cidade de Elote, onde
que Elias reconquistou. Então, a primeira classificação, né, de coisas que Uzias fez foi de reconquistar. E isso a gente já falou, mas nós vamos falar de novo, né? Vamos falar um pouquinho sobre guerra, porque guerra é um assunto que a gente não gosta muito. Quem gosta de falar sobre guerra, a gente não aprecia muito guerra, mas a Bíblia é um livro cheio de guerra, e não é só no Velho Testamento. A Bíblia fala muito sobre guerra, é um dos grandes temas da Bíblia. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas primeiro eu só quero dar essa visão geral de tudo que Uzias fez. Então, voltando do versículo 2, que ele reconquistou Elote, vamos pular para o versículo 6. Então, aí falando sobre as coisas que Uzias fez, ele saiu e guerreou contra os filisteus. Os filisteus eram um dos inimigos recorrentes desde o tempo dos juízes, Sansão com os filisteus, Saul com os filisteus, Davi com os filisteus. Os filisteus, eles habitavam uma outra parte que ainda é causa de guerra. É impressionante como as guerras de 2, 3 mil anos atrás são focos de guerra até hoje. Onde que era a terra dos filisteus? Vamos ver, quem sabe. Onde que era a terra dos filisteus hoje? Como é que chama a terra dos filisteus hoje? Gaza, faixa de Gaza. E tem algumas das cidades dos filisteus que têm o mesmo nome até hoje. Asdod, tem várias cidades aí e a própria Gaza, né, era uma cidade naquela época. Então até hoje esses nomes são os mesmos. Então ele guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, muro de Jabne e o de Asdod, edificou cidades perto de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam. Olha só, né? Os judeus com árabes, né? Desde aquela época até hoje tá do mesmo jeito, né? Contra os árabes, são guerras milenares, né? Contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas é a região de Jordânia hoje. Os amonitas pagaram tributos a Uzias. Seu renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, ao ângulo do muro, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes, nos campos férteis, pois era amigo. A outra tradução fala assim, que ele amava o solo, ele era amigo da terra. Ele tinha, né, ele era rei, podia viver em palácios, mas ele amava a lavoura, amava a pecuária. 2 Crônicas 26. Estamos no versículo 10, agora 11. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, pois ajudaram o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas em torres, nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Ok, gente, quando vocês fazem essa leitura, se vocês fazem isso na sua leitura diária ou quando vocês fazem uma leitura bíblica, isso aqui você passa e fala assim, bom, isso aí é outro tempo, isso aí não tem nada a ver comigo, isso aqui não tem significado nenhum. Mas é claro que tudo isso tem muito significado. Eu não sei quais são todos os significados, não estou aqui para dizer
Agora eu vou explicar tudo que você não sabe sobre esse texto, mas isso aqui me convida, isso aqui é um convite. É isso, eu queria sempre passar isso para vocês. Quando vocês leem isso, primeira coisa, quando você está lendo um texto como esse, no Velho Testamento, uma história, o que você tem que procurar? Frases recorrentes, ênfases. No meio dessa leitura toda, o que por inspiração, se todos nós cremos que a Bíblia foi escrita por inspiração divina, o que o historiador, alguém compilou esse livro, mas esse livro, o compilador, ele pegou de documentos existentes. Então nem tudo foi escrito. Todo mundo, geralmente, assim, não temos, acho que, prova final, mas quase todo mundo acredita que Crônicas foi compilado por Esdras, aquele sacerdote Esdras que voltou de Babilônia depois do cativeiro. Ele muita gente acha que ele ajudou a não só compilar Crônicas, mas a organizar o cânon do Velho Testamento. Esdras parece que foi uma pessoa muito fundamental na organização. Ele pegou documentos e organizou. Não sei se ele organizou todas as coisas, mas ele era bem perto do final do tempo do Velho Testamento, porque o Velho Testamento vai até 400 anos antes de Cristo. Esdras era um pouquinho antes disso, vamos dizer assim, 500 antes de Cristo. Então ele estava bem próximo do final do período de compilação das Escrituras, e ele foi, tudo indica, a pessoa que fez esse trabalho. Mas que fosse ele ou outra pessoa, alguém pegou documentos históricos que já existiam, como alguém fez isso no Novo Testamento também, ou grupos de pessoas, e organizaram as escrituras que nós temos. Então, esses organizadores, eles às vezes colocavam, bem provavelmente, Esdras, ele fez comentários, ele organizou os documentos, ele pegou dados, copiou muita coisa, porque muita coisa em Crônicas, você pode olhar em Reis, cópia, partes são cópias idênticas, mas tem comentários. Então, por exemplo, esse versículo 5 sobre o profeta, não tem em Crônicas, não tem em Reis, mas Esdras achou essa informação e colocou isso como algo muito importante e fez um comentário, ok? Então, quando você lê esse texto, existem alguns comentários. Por exemplo, versículo 7. Deus o ajudou. Deus o ajudou. Então, isso tem algo importante aqui. Uzias está fazendo guerras, mas Deus está do lado dele, Deus está ajudando. Tem algo bom nisso. O pai dele, Amazias, a gente não tem a ideia de que Deus ajudou, e na última guerra Deus estava lutando contra ele, o pai dele, quando ele lutou contra Israel. Então aqui Deus está ajudando Uzias. E depois você tem no versículo 15, o último que nós lemos, que ele foi maravilhosamente ajudado. Então se Esdras estivesse escrevendo a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967, você não acha que Esdras teria escrito que naquela Guerra dos 6 Dias Deus ajudou maravilhosamente Israel? Eu colocaria isso, porque foi algo que até hoje, assim, as pessoas passam por cima. Quem não acredita em Deus, né, não vai nem olhar para isso, mas Israel foi maravilhosamente ajudado. Hoje Israel é uma potência, tem a bomba atômica, tem equipamentos e tal, mas naquela época Israel não tinha nada disso. Então Israel foi maravilhosamente ajudado. Então essa é uma das coisas que a gente procura aqui. Nós vamos falar sobre isso depois, não hoje, mas uma das chaves está no item 4 aqui, né, do seu esboço, né, no verso, Deus ajudou maravilhosamente. Então Uzias contou com a ajuda de Deus. Tudo que nós fazemos individualmente, especialmente como igreja, porque esse aqui é uma história do povo de Israel, do povo de Deus, que hoje é a igreja. O que a igreja faz sem Deus não prospera. O que a igreja faz
com a ajuda sobrenatural de Deus, vai para frente. É muito simples, né? Então, isso aqui é uma coisa importante. Evidentemente, nós precisamos pensar e perguntar: por que Uzias foi maravilhosamente ajudado? Esse é um aspecto. E a outra coisa que a gente vai procurar fazer agora aqui fala de várias coisas. Então, no número 2 aqui no esboço eu coloquei realizações. Uzias fez bastante coisa. Isso aqui é um trecho curto, mas tem uma lista impressionante de coisas que Uzias fez. Então, nós precisamos, para entender melhor, nós precisamos olhar o que Uzias fez. Então, no esboço eu coloquei, tem letra A, conquistas, ele conquistou, aí cita essa cidade de Elote, que eles tinham perdido, então ele retomou Elote, não fala contra quem, mas ele retomou Elote. Ele lutou contra filisteus, ele lutou contra árabes e ele lutou contra amonitas. Então, isso aqui está tudo no trecho. Então, ajuntando tudo, ele lutou contra esses povos, que eram os povos ao redor, que é a mesma situação até hoje que existe entre Israel e os árabes, né? Nós temos essa situação. Ele recebeu ajuda de Deus para... que nós estamos aplicando isso? O que significa isso? Significa expansão do reino de Deus. Então, eu vou tocar nisso hoje novamente, mas de vez em quando a gente fala sobre isso. O reino de Deus é um assunto vasto, porque é o assunto da Bíblia. Nós hoje falamos mais em termos de igreja. Quando fala sobre o reino de Deus, às vezes as pessoas estão se referindo ao céu, à era futura, mas o reino de Deus é o assunto da Bíblia. Então precisamos ter muito entendimento, precisamos entender o que Deus quer fazer com o seu povo na terra. E a igreja durante séculos ficou focalizado, assim, isso tem tido muita oscilação, né? Houve muitas épocas na história, inclusive a igreja católica, que é a igreja cristã, de onde nós viemos também. Então, assim, às vezes a gente fala assim, igreja católica como se fossem eles, igreja evangélica nós, né? Principalmente no Brasil isso é muito forte, né? Mas a igreja católica, a história da igreja, de onde nós viemos? Nós viemos lá de Abraão, certo? Vamos só fazer uma rápida árvore genealógica. De onde nós viemos? De onde que nós surgimos? Eu faço parte de uma igreja que começou no século passado. Eu faço parte de uma igreja que começou no século XVI. Você pode ter uma história denominacional. Hoje surgem igrejas, tem igrejas que surgiram ontem, né? Tem igrejas que têm uma história, né, de 10 anos, de 20 anos, né? Mas a nossa história como povo de Deus, de onde que vem? Paulo é muito claro. Quem é nosso pai na fé? Abraão. E depois chegou a Jesus. E depois Jesus e os apóstolos, começou a igreja. Os evangélicos brigam com os católicos, os católicos falam assim, a igreja católica vem de Pedro, que foi o primeiro papa, não tem aquela história aí, os evangélicos, não, de jeito nenhum, não teve isso, nós não temos nada a ver, nós somos herdeiros da igreja, né? A maioria das igrejas que começam hoje fala assim, nós estamos voltando para a igreja primitiva, nós estamos fazendo igual, nós estamos voltando às escrituras, nós estamos resgatando os valores. Tudo bem, isso é uma coisa que existe, mas na história, de onde nós viemos? Nós viemos de toda a história da igreja cristã. E a igreja católica não é a única, não é exclusiva. Deus sempre trabalhou com grupos fora da igreja também. Mas a igreja católica é a grande instituição cristã que veio realmente como uma linha, né? Veio uma linha sequencial desde o tempo da igreja primitiva. Então, houve épocas em que a igreja católica, a igreja luterana, as igrejas da Reforma foram muitas igrejas estatais que trabalharam com a ideia de que a igreja tem uma função para fazer aqui na terra e trabalhava com manifestação visível disso. Então, é difícil eu falar isso em poucas palavras, mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte:
Depois de um tempo da reforma, depois nós fomos perdendo, a igreja cristã, a igreja evangélica, ela ficou muito focada em uma coisa, que o propósito de Deus é salvar o homem e preparar o homem para ir embora para o céu. Essa é a essência do que nós temos falado sobre o Evangelho. E isso está perdendo uma parte enorme do que Deus revela nas Escrituras, porque o propósito de Deus nas Escrituras não é nos levar para o céu. O propósito de Deus nas Escrituras é formar um povo aqui na terra, que é o que ele estava fazendo no Velho Testamento com Israel. É por isso que nós estamos estudando o Velho Testamento. Se tudo isso que Deus fez nesses anos de história de Israel no Velho Testamento, todos esses reis, e mostrando, tem toda a história que veio antes, como que Deus tirou o povo do Egito, como que ele levou para a terra prometida. Por que Deus gastou tanto tempo? Deus tem todo o tempo. Deus tem todo, a gente fala assim, todo o tempo do mundo. Deus não tem todo o tempo do mundo, Ele tem todo o tempo da eternidade. Ele tem todo o tempo quando não existia tempo. Então Deus não está com pressa, mas não é verdade. Deus se interessa em nós. Então a gente não pode falar Deus não está com pressa. Deus falou com Adão e Eva: vocês estragaram tudo, vocês perderam o que eu dei para vocês no paraíso, mas eu tenho uma solução. Ele falou para eles no jardim, não foi? Ele falou: tem uma solução, a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Essa serpente que enganou vocês, que roubou o que eu dei para vocês, a semente da mulher vai vencer Satanás. Agora, eu olho para isso e olho para essa história detalhada do Velho Testamento e falo assim: Deus, por que 4.000 anos, se é que essa genealogia, esse cálculo de tempo é o nosso cálculo, 4.000 anos desde Adão até a vinda do Messias? Por que todo esse tempo? E nós podemos fazer a mesma pergunta hoje. Jesus falou com os discípulos: eu estou indo embora, eu vou mandar o Espírito Santo, vocês vão anunciar o Evangelho a todas as nações e eu vou voltar. E já se foram 2.000 anos e ele não voltou ainda. E os apóstolos falavam: ele vem em breve, ele precisa voltar, vamos trabalhar porque ele vai voltar. Eles estavam enganados? Eles estavam iludidos? Por que ele não voltou ainda? Então essa é a grande pergunta, gente. Tem a ver com Uzias. Tudo isso que ele está fazendo aqui, todas essas realizações, então tem conquistas, edificações, agricultura e pecuária, organização militar e equipamento militar. Eu dividi assim no esboço. Todos esses itens que nós acabamos de ler, a que se refere isso? Por que isso é importante para nós? Qual o significado? Deus estava mostrando num povo, num reino, o povo de Israel, ele estava procurando mostrar para nós, Paulo diz isso em Coríntios, que tudo que aconteceu para eles foi uma lição para nós. 1 Coríntios 10. Todas as coisas que aconteceram com eles, essa é a chave que a gente usa para estudar o Velho Testamento. Porque tudo que Deus fez no Velho Testamento, isso aqui não é uma história que não é importante. Se não fosse importante, Deus teria falado assim: olha, teve um período de reino dividido e teve vários reis e o povo pecou muito, depois foi para a Babilônia. Tem hora que as escrituras são muito resumidas. Se não fosse importante para nós, nós não teríamos essa história. Por que essa história é importante? Porque nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Era importante, a gente até olha assim, mas essas guerras, versículo 6, ele saiu e guerreou. Por que ele tinha que guerrear? Fique quieto na sua casa, não mexa com seus vizinhos, não se preocupe com isso. O que isso significa? Então, eu vou tomar um tempinho. Todo mundo já viu muito falar sobre guerra espiritual, pelo menos houve um tempo que era muito na moda falar sobre isso. Talvez não seja tão na moda hoje, mas assim, guerra espiritual. Se
De tudo que foi falado aqui, nós vamos falar, pelo menos assim, rapidamente, sobre alguns aspectos do que isso representa para nós. Mas a chave, assim, mais do que os detalhes, mais do que os pormenores que eu estou buscando, eu quero entender mais sobre guerra, eu quero entender mais sobre que eram as cidades que ele edificou. Tudo isso, com certeza, tem significado. Eu vou só citar algumas coisas. Cidades. Deus quer cidades? Ou toda cidade é uma coisa que Deus não quer? Porque afinal de contas, a perfeição, quando é que teve perfeição na terra? Quando Deus criou Adão e Eva, foi? Quando que foi perfeito? Lá tinha cidade? Lá onde Deus criou o homem e a mulher, tinha cidade? Não tinha cidade, tinha o quê? Um jardim. Então, se você for para trás e fosse pensar, nós temos que sair das cidades, tem vários grupos cristãos fizeram isso literalmente, menonitas, né? Saíam, muitos grupos, não só eles, né? Mas muitos grupos saíam da cidade para viver no campo, para viver próximo da terra, para sair de toda essa corrupção, porque com toda certeza a cidade é uma concentração da cultura humana, é uma concentração do reino do homem, daquilo que é contra Deus. E um grande pensador cristão que é citado por católicos evangélicos é Agostinho, né? Ele escreveu uma grande obra chamada Cidade de Deus, que fala sobre a cidade do homem e a cidade de Deus. Deus tem cidade? Ou Deus só tem jardim? Nós vamos ter que acabar com todas as cidades, não existe mais cidade. Quando Jesus voltar, não vai ter mais cidade, ele vai transformar tudo em jardim. Como é que é? Tem cidade? Pensa no fim da Bíblia. Tem cidade no fim da Bíblia? Tem. A Nova Jerusalém, tem uma grande cidade. Então tem cidade. Então a gente precisa entender, só que tem a cidade dos homens e tem a cidade de Deus. Hebreus 11 fala que Abraão buscava a cidade que tem fundamento. Ele buscava uma cidade, mas ele queria a cidade que Deus constrói. Então eu queria que você só primeiro olhasse no geral. O que representa tudo que Uzias está fazendo aqui? Tudo que ele está fazendo guerras, ele está construindo cidades, ele está desenvolvendo lavoura, pecuária, né, cultivo da terra, essas coisas assim. Ele está fazendo defesas, não só fazendo guerra, mas ele está melhorando as defesas, fortificações, né? Ele está inventando, vocês viram aí no versículo 14, né? Ele fez invenções, ele não só, ele organizou o povo, né, para estar pronto para a guerra, mas ele não só organizou, mas ele deu equipamentos, né? E pensando na guerra hoje, né, os equipamentos valem muito, valem tudo. Quem tem equipamentos, tecnologia, sempre ganha. Olha, eu estou fazendo umas perguntas meio pegadinha, então presta atenção quando eu faço a pergunta, né? Os países que têm tecnologia, equipamentos, que enxergam no escuro, todo mundo vê na televisão, né, que agora tem aqueles óculos com aquela luz verde, né, que eles conseguem enxergar no escuro, né, eles conseguem ver as coisas e detectar para acertar a bomba no lugar certo. Então, quem tem essas tecnologias fantásticas sempre ganha? Não, nós temos uma guerra que está sempre mudando, né? Sempre mudando, guerrilha no Vietnã, agora tem Estado Islâmico, tem tantas coisas aí que eles atacam as maiores potências do mundo e conseguem fazer estragos, eles conseguem enganar a Europa, eles conseguem enganar os mais desenvolvidos do mundo. Então,
os dias têm que pensar, né? Então tudo isso aqui nós vamos dar só um toque. Esse aqui eu só queria abrir essa chave. Nós não vamos fazer um estudo prolongado sobre isso. Eu só queria que, enquanto a gente passa por esses assuntos aqui, eu queria que vocês entendessem que o reino de Deus, o que Deus está querendo? Deus quer que a igreja anuncie o evangelho e traga muita gente para dentro da igreja, para dentro do reino dele. Isso é um grande objetivo de Deus, sim ou não? Deus está querendo alcançar o mundo inteiro com, né, o versículo mais claro que fala sobre o que tem que acontecer antes de Jesus voltar é Mateus 24. Assim esse evangelho do reino será anunciado em todas as nações do mundo e então virá o fim. Então é o sinal mais claro que tem do que tem que acontecer antes de Jesus voltar. Mas a pergunta é só ganhar gente para Jesus ou tem alguma coisa que precisa ser feita depois disso? Então é isso que está mostrando aqui. O reino de Deus é algo muito mais. Eu só vou ler um texto que vocês conhecem muito. Se não quiserem abrir lá, eu só vou abrir rapidinho em Mateus 5, o Sermão da Montanha. Mas tem muitos textos que mostram que Deus está interessado. Naquela época tinha uma nação, Israel, numa terra. Isso era para mostrar algo que até hoje é válido, que Deus se interessa na terra, Deus se interessa em Israel e Deus se interessa com os judeus. Isso até hoje é válido. Deus não quebra suas alianças. Mas na nova aliança, Deus ampliou muito, de tal forma que hoje o que Deus está procurando fazer não é estabelecer uma nação. Deus não tem mais, Deus tem um propósito para fazer com os judeus, mas nem a nação de Israel. Por favor, entendam bem, a gente sempre fala aqui dos judeus, do propósito de Deus com Israel, mas Israel hoje, a nação de Israel, dirigido por Benjamim Netanyahu, não é o reino de Deus na terra, e tudo que ele faz não é certo, e isso não representa, quando as pessoas olham para Israel, eles não estão vendo hoje o reino de Deus, ok? Não é, porque ali ainda não é o reino de Deus. Deus tem algo para fazer, para unir judeus e gentios, mas não é Israel natural, não é o reino de Deus na terra. Deus tem um propósito para eles. Existe algo, existem profecias, existem coisas que nós precisamos entender, até dentro das guerras, as coisas que estão acontecendo. Mas Israel não é a nação de Deus, não é o povo que faz tudo certo, não é o modelo do reino de Deus na terra. Quem é o povo de Deus na terra hoje? A igreja. Esse é o povo. Lamentavelmente, se você olhar para a igreja, também você não vê o que Deus quer mostrar na terra, mas é isso que precisaria acontecer. Deus está levantando um povo que tem que ser o que Jesus está falando aqui, Mateus 5, versículo 13: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Gente, esse texto é muito forte. Nós fomos colocados, exatamente, Deus não usou esses termos de sal, mas no Velho Testamento, principalmente em Deuteronômio, você vê exatamente a mesma coisa, principalmente o capítulo 4, Deuteronômio 4, é tremendo esse capítulo, porque ele fala, por que eu chamei vocês? Qual a função de vocês? É para todas as nações olharem para vocês e falarem que Deus tremendo esse povo tem, que ensinou a eles como viver de uma maneira diferente. Esse é o sal da terra. O sal da terra do Velho Testamento era Israel. Esse era o propósito. Mas agora é a igreja. Vós sois o sal da terra. Só que se o sal não tem sabor, se nós não temos nada de diferente, se nós não estamos mostrando o reino de Deus na terra, gente, é muito simples, mas ao mesmo tempo está quilômetros de distância da nossa visão como igreja.
Nós não estamos entendendo o que Deus quer de nós. Nós perdemos nosso sabor, nós não oferecemos nada. Tem coisa diferente dos evangélicos? Tem. Tem bastante coisa diferente. Infelizmente não é o que devia ser, né? Como eu falo, a gente troca tudo. Quando a gente deveria ser como Jesus, que Jesus comia com os pecadores, se misturava, a gente não. Não, nós somos separados. A gente não se mistura. E quando é para a gente ser diferente, porque todo mundo olhava para Jesus e sabia que ele não era como os fariseus, ele não era como os sacerdotes, ele não era como o povo em volta, quando é para ver coisa diferente, eles não vêm. Então nós somos diferentes quando não deveríamos ser. E nós somos separados quando não deveríamos estar sendo separados. Então, mas ele falou assim: vós sois o sal da terra. Porque algo tem que ser diferente. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é um grupo de pessoas falando que... Isso é muito importante, mas eu só estou querendo dizer que nós paramos muito antes. A igreja, o reino de Deus, não é um povo falando: Jesus morreu na cruz para nos levar para o céu. A igreja é o reino de Deus mostrando na terra que Deus tem um plano diferente. Ele não deu para nós o mandato de tomar conta do Brasil ou de nenhuma outra nação e fazer do Brasil o reino de Deus. Isso nós não temos esse mandato. Jesus vai fazer isso. Jesus vai reinar sobre todas as nações da terra. Amém? Nós somos um pequeno grupo subversivo porque nós não somos, nós somos, nós somos subversivos da maneira errada, geralmente. O subversivo de Jesus, ele é super obediente ao governo. Que subversivo é esse? Nós somos subversivos, como Jesus falou com Pilatos. Ele falou assim: eu tenho um reino que não é deste mundo. Quando nós cristãos lemos esse versículo, você está vendo? Jesus tem um reino que não é desse mundo, nós vamos embora para aquele reino está lá. Jesus não estava falando: eu tenho um reino que é lá. Ele estava falando assim: eu tenho um reino que veio de lá. Meu reino não é Roma, meu reino não é Israel, meu reino não é Egito ou nenhum outro dos outros países. Eu tenho um reino que não é, a sua origem não é desse mundo. Ele não disse que o reino dele é lá no céu e ele veio só para juntar alguns escolhidos e os outros podem morrer porque eu não gosto de vocês mesmo, então eu levo só os que eu gosto embora. Gente, isso não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: tem algumas pessoas que já ouviram minha mensagem, já acreditam no meu reinado e estão praticando o meu reinado aqui na terra, para que as pessoas não só ouçam o evangelho, mas para que as pessoas vejam o evangelho em ação. Então, quando ele disse: meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo: nós temos um propósito subversivo, que é trazer o verdadeiro rei Jesus Cristo e vai derrubar todos os reinos deste mundo. Eu não celebro quando cai um governo, quando cai um partido e entra outro, porque eu não tenho esperança no outro. Agora, quando Jesus voltar, eu vou celebrar, porque ele vai derrubar todos. Mas ele não derruba para trazer morte, ele derruba para trazer vida. Ele derruba os governos deste mundo para tirar a gente da escravidão. Ele derruba os governos deste mundo para estabelecer o reino dele, que é um reino de amor, que é um reino de justiça, que é um reino de vida. Então, aí Jesus falou: meus servos não pegam espada, porque o meu reino não é deste mundo. E é isso que nós precisamos entender, porque nós estamos numa guerra, ok? Mas já vamos falar sobre isso. Vamos terminar o texto aqui. Versículo 14, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
onde que tem essa cidade? Essa cidade não vai ter uma cidade no monte que é Jerusalém, vai ter a cidade que vem dos céus, mas essa cidade ele está falando sobre agora. Nós somos a cidade, nós somos o reino, quer dizer, deveríamos ser, nós não somos ainda. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma lâmpada, se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o objetivo do reino. O reino é para mostrar a luz daquilo que virá. Nós somos uma amostra. Jesus, eu não tenho tempo para fundamentar isso, eu estou só dando assim mais ou menos um vislumbre aqui para vocês entenderem aonde nós queremos chegar. Nós não temos um mandato para conquistar tudo para Jesus agora. Ele que vai ter essa honra de conquistar o mundo inteiro, de colocar a ordem dele no mundo inteiro. Mas ele não vai voltar. E agora a gente vai ler, vamos ler Hebreus 2. Esse texto eu vou ler Hebreus 2, porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre guerra nesse aspecto do reino. Para estabelecer o reino, mesmo para estabelecer esse reino embrionário, nós somos, tem várias comparações, né? Nós somos como uma embaixada, a embaixada russa no Brasil, por exemplo. Por que a embaixada é uma boa figura do reino de Deus? Porque você vai em Brasília, que é um lugar que é sujeito ao governo deste país, mas a embaixada da Rússia, da China, dos Estados Unidos, de Israel, todos os países, quando você entra naquela propriedade, o que você está fazendo? Você está saindo em certa medida, não totalmente, lógico, mas você está saindo da esfera de autoridade. Por isso que algumas pessoas buscam asilo, né, nas embaixadas, porque lá na embaixada da Inglaterra, por exemplo, eles não podem tirar o cara que está escondido lá, que está refugiado. Ele não está escondido, todo mundo sabe que ele está lá, mas o governo do país não pode tirar, é acordo diplomático, ele não pode tirar, porque ele pertence a uma outra hegemonia, uma outra autoridade, né? Então nós somos a embaixada de Deus aqui na terra. Nós estamos aqui, estamos sujeitos às leis do sistema aqui, mas nós somos uma embaixada. Mas a palavra melhor do que embaixada, nós somos uma célula subversiva, mas subversiva assim como já expliquei. Nós somos subversivos, mas nós temos que saber contra quem nós estamos lutando, que tipo de estratégia, nós precisamos saber essas coisas. Que tipo de guerra que nós estamos envolvidos? Ok. Hebreus 2, só para a gente ter um rápido embasamento aqui. Versículo 8, Hebreus 2, 8. Todas as coisas, ele está citando o Salmo, né, falando que Deus criou todo o universo, toda a criação, e todas as coisas lhe sujeitaste ao homem debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora, essa frase aqui, gente, vocês precisam sublinhar, porque esse texto, que citando o Salmo 8, depois também cita Salmo 110, que fala que todas as coisas serão sujeitas a Jesus, aqui está dizendo o seguinte, isso aqui é Novo Testamento. Jesus já tinha morrido na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, sobre quem que Jesus venceu? Quantos dos inimigos Jesus venceu na cruz? Metade, 70%, 80%. Quantos inimigos Jesus venceu na cruz? Todos.
todos, inclusive a morte, que é considerada aqui o último inimigo, Satanás, todos os inimigos. Mas em Hebreus 2, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição, diz assim: mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Ok? Então agora, só para mais um texto, só para vocês verem o plano de Deus, para onde nós estamos caminhando. 1 Coríntios 15, que é um texto muito importante, porque às vezes nós encontramos partes do plano de Deus. Aqui tem toda a sequência do que Deus quer fazer com o seu reino na terra. 1 Coríntios 15 é tremendo, que em poucos versículos ele resume tudo. Tem a história inteira nesses versículos aqui. 1 Coríntios 15, vamos começar no versículo 20. Ele está falando sobre ressurreição. Eu falei assim, toda a história. Na verdade, nesses textos ele não fala sobre o pecado de Adão, que nós encontramos em Romanos 5, mas em outros lugares ele descreve que o primeiro homem fez a decisão errada e se sujeitou a Satanás e foi condenado à morte. Então a morte veio sobre todos os homens, ok? Todo mundo sabe dessa parte da história. Então a primeira parte da história humana, que Deus colocou o homem na terra. Deus queria, em Gênesis 1, Deus queria que o homem fosse o instrumento dele para trazer toda a terra em sujeição a Deus. Esse é o mesmo propósito de Deus, continua, não mudou, mas houve um pequeno parênteses. Deus fez um plano, pôs o homem e falou assim: vai acontecer isso. Aí aconteceu um pequeno parênteses que não fechou até hoje, que é a morte, né? Romanos 5 explica isso, né? Porque o homem pecou, Deus falou com o homem: o dia que você comer dessa árvore, né, você vai morrer. Então veio a morte sobre todos os homens, ok? Então agora versículo 20, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então a vitória de Jesus sobre a morte. Mas eu pergunto para vocês, o que Deus queria mesmo antes dessa questão de morte? O que Ele queria? Sujeição de toda a terra, reino de Deus, Deus morando com o homem. Não é assim, você não pode limitar o propósito eterno de Deus numa coisa parcial. Isso aí envolve muitas coisas, mas está tudo ali em Gênesis 1. Deus fez o homem, a sua imagem. Deus queria comunhão, Deus queria estabelecer o seu reino, Deus queria andar junto com o homem, Deus queria eliminar todas as coisas estranhas ao seu reino, para que houvesse perfeita harmonia, para que não houvesse mais caos, para que não houvesse mais destruição. Tudo isso está incluído no primeiro capítulo de Gênesis, mas tudo foi perdido porque o homem pecou. E aqui ele está falando, Cristo ressuscitou, mas ele foi o quê? As primícias, ele foi o primeiro. Então aqui ele vai descrever como é que vai acontecer desse ponto da morte de Jesus até o final. Sigam aqui. Pois assim, versículo 21, como a morte veio por um homem, aí está aqui também, a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Mas pois assim como versículo 22, pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois o quê? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, aqui nós temos uma lacuna de pelo menos 2000 anos. 2000 anos já passaram, né? Então nós temos Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Versículo 24. Então virá o fim. Quer dizer, quando Jesus voltar ainda não é o fim. É o fim da história, como nós temos aqui, mas é o início de uma nova etapa. Então não veio o fim ainda. Então, ou depois, virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. E aí o versículo 25, que é fundamental.
porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele venceu na cruz, mas em Hebreus 2 fala assim, não está tudo debaixo dos pés dele ainda. Então ele está reinando agora sobre nós. Amém, irmãos? Quem está sujeito ao domínio de Jesus? Né? Então ele está reinando sobre nós. Aí eu não tenho tempo para ler todos os textos, mas Efésios 1 fala que ele subiu às alturas, o poder que Deus demonstrou em Cristo, ressuscitando-os aos mortos, ele deu para nós, que somos a sua igreja, para que através da igreja todas as coisas sejam postas debaixo dos seus pés. Então, versículo 26, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Versículo 27, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, e é claro que isso exclui Deus. Ok, então isso é só um vislumbre aqui, a gente não tem tempo para entrar nos pormenores, mas vamos rapidamente, eu vou explicar rapidamente o que está aqui, e na semana que vem a gente vai entrar um pouquinho mais. Ok, todos os reis de Judá tinham guerras, não tinha nenhum rei, só Salomão, depois que ele ocupou o trono, que ele é uma figura do milênio, só Salomão não teve mais guerra, mas todos os reis tiveram guerra. Então nós precisamos entender que a guerra é algo muito permanente, isso faz parte da nossa vida. Nós estamos numa guerra, e depois nós vamos ler alguns textos sobre isso, mas eu só queria mostrar, dar uma visão geral sobre isso aqui antes de terminar. Contra quem? Todo mundo lembra daquele texto em Efésios 6, né? Nossa guerra não é contra pessoas, né? Vamos traduzir, né? Carne e sangue. Nossa guerra, quando ele fala não é contra carne e sangue, ele está falando sobre pessoas, porque nossa guerra é contra a nossa carne, né? Se ele estivesse falando sobre a nossa carne pessoal, ele não ia falar não é contra a nossa carne, não, é contra a nossa carne. Mas ele estava querendo fazer um contraste entre principados, coisas demoníacas, poderes, influências, filosofias, né? Então, nossa guerra não é contra pessoas. Todo mundo sabe disso? É fácil entender isso? Alguém tem dúvida sobre isso? Por que a gente briga tanto com as pessoas, então? Parece que, se você for... Desculpe, gente, a gente está vivendo um momento que é muito, muito boa essa época que nós estamos vivendo para aplicar essas verdades. É um campo fértil para a gente poder aplicar essas coisas que nós estamos falando. Por que as pessoas estão lutando contra pessoas? As pessoas que não conhecem a Deus é fácil entender, mas por que nós, os cristãos, por que nós estamos lutando contra pessoas? A nossa guerra não é contra pessoas. Jesus falou para Pilatos, eu não estou lutando contra você. Se você acha que eu vim aqui para arrancar você do trono, pode ficar sossegado, eu não vou fazer isso agora. Não, meu reino não é deste mundo. Então não tem nada a ver com os reinos aqui, vai embora. Não, meu reino virá para cá. Mas a guerra não é essa guerra. A grande descoberta nessas histórias que nós estamos vendo do Velho Testamento é que Israel, o povo escolhido para ser o reino de Deus na terra, para ser a cidade no morro, para ser a luz do mundo, para ser sal da terra, este povo acabava fazendo as coisas igualzinho os outros. E o que acontece quando o povo de Deus faz as coisas igualzinho os outros? Ele se torna um reino como os outros. Ele perde. Deus não, graças a Deus, Deus põe um ó assim bem espichado aqui, ó. Deus é longânimo, né? Ele tem muita paciência, ele não rejeita a gente. Quanto tempo ele tolerou esse povo de Israel que sempre... mas quando eles faziam guerra como as outras nações faziam guerra, eles se tornavam como qualquer outra nação. Nós vimos Amazias
na última história, o rei antes desse aqui. Ele foi fazer guerra contra Edom e fez pior talvez do que as outras nações. Pior. Então isso não é reino de Deus. E nós estamos fazendo guerra na igreja hoje, nós estamos lutando contra as pessoas erradas, inclusive fazendo divisão entre nós, né? Lutando contra, né? Nós estamos fazendo tudo errado, sim, lutando contra pessoas, né? Internas, né? Divisões internas, ou mesmo quando nós queremos evidenciar o reino de Deus na terra, nós lutamos, nós queremos representantes cristãos no Congresso. Para quê? Para fazer como os outros fazem? Isso sem falar que os evangélicos estão fazendo pior do que os outros, né? Nem estou falando sobre isso. Mas vamos supor que todos os representantes cristãos, e por favor, gente, quando você fala de cristão, não fala só de evangélico. Tem talvez congressistas cristãos que não se alinham como católicos, mas são melhores do que evangélicos. Então a gente precisava até se informar mais sobre isso. Porque tem pessoas que defendem princípios cristãos muito melhor do que os tais evangélicos. Mas, mesmo que não tivesse envolvimento com corrupção, com essa maneira toda errada de fazer política, a maneira que nós lutamos, eu falo assim, no plano de Deus, a igreja, o reino de Deus, a maneira que deve ser feita a luta é diferente. Eu não estou dizendo que um cristão, servo de Deus, não possa ocupar um lugar na política, porque nós temos exemplos maravilhosos de pessoas que fizeram isso no Velho Testamento. Então, é possível dar testemunho, mas tem que ser diferente, tem que saber contra quem nós estamos lutando, tem que saber que tipo de estratégia. Nós não lutamos. Duas passagens são muito importantes, só vou citar aqui porque estou terminando. Efésios 6, né, que fala sobre a guerra espiritual, que nós não lutamos contra carne nem sangue, né? E 2 Coríntios 10, que eu li acho que na semana passada, que fala que nós temos armas poderosas, aqui armas, número 5, nós temos armas. Paulo fala, eu queria que ele falasse mais, ele só falou um versículo. Ele falou assim, nós temos armas. Fala mais, Paulo. Como é que são essas armas? Uzias inventou armas novas. Ele descobriu no tempo dele, talvez era bem diferente a guerra do que no tempo de Davi ou de Abraão. Ele tinha que inventar armas que fossem apropriadas para o tempo dele, mas não armas como os outros. Nós precisamos de armas espirituais, porque Paulo fala, nós temos armas poderosas para derrubar fortalezas na mente. Então nós precisamos, eu preciso descobrir essas armas. Você não quer descobrir? Nós precisamos ter armas, mas nós precisamos saber que tipo de estratégia. Qual o objetivo? Já li para vocês, 1 Coríntios 15. Qual o objetivo da nossa guerra? É entregar o reino a Jesus. Não é nós nos tornarmos importantes, não é ser um reino como outras nações. Nós precisamos entender que nós estamos servindo a um outro reino. A mobilização, a organização, eu vou falar depois, né? As fortificações são defesas. Então esses pontos aí a gente ainda vai falar na próxima aula, ok? Vamos orar. Eu só espero que vocês consigam ficar mais um pouquinho, que depois da oração nós temos um aviso e um irmão que vai também falar rapidinho conosco. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra tem chaves. Nós confessamos isso, mesmo não entendendo como nós devemos fazer, mas a Tua palavra tem chaves para que nós possamos ser o Teu povo na terra hoje, para que o Teu reino seja demonstrado como um reino que funciona, mesmo nessa época, ó Deus, em que o inimigo tem fortalecido tanto o reino do homem, a cidade do homem vai se tornando cada vez mais forte, mas ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem um reino que vencerá. E Daniel também fala sobre o povo do Deus Altíssimo, que vai vencer no fim. E Senhor, nós queremos fazer parte desse povo.
povo, queremos entender quais são as armas, quais são as estratégias, contra quem que nós estamos lutando, como nós podemos fazer parte, ó Deus, e ver o Teu reino sendo estabelecido na terra. Possamos orar junto com o Senhor: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Essa é a oração que o Senhor nos ensinou. E essa é a oração que queremos, ó Deus, fazer todos os dias, até que o Senhor venha para colocar o Teu reino como um reino eterno aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.